O Vasco segue agitando o mercado da bola para a temporada de 2025. Após encaminhar as contratações do volante Tietê, do zagueiro Lucas Freitas e do goleiro Daniel Fusato, o Cruz Maltino pode ter mais um reforço. Segundo o UOL, o zagueiro Lucas Oliveira está próximo de ser contratado pelo time de São Januário. O jogador de 28 anos teve passagem pelo Cruzeiro e estava no futebol japonês na última temporada. A zaga é uma das prioridades de Fábio Carille no planejamento para o início do ano. Ainda mais após a saída de Léo rumo ao Atlético Paranaense. Outro nome cogitado é do paraguaio Balbuena, mas a negociação é considerada difícil pelo alto salário do jogador. Serão dias agitados e de muitas novidades no futebol do Vasco no início da era Carille. Muito bem, a gente está tentando lembrar junto aqui os nomes que já estão aí para o Vasco da Gama, né? O Fábio Carille, que é o treinador, já está oficial, né? O Tietê, que ainda não é oficial, o Vasco já apresentou ainda não, né? Não. Dois zagueiros, dois Lucas estão na mira aí, né? Um vem do Juventude, um vem do Cruzeiro. Lucas Freitas já está certo, Lucas Oliveira ainda não, mas está bem próximo. E que o goleiro, Lucas Oliveira, né? O goleiro e o Daniel. Do Rio é o que mais está se movimentando. Sim, com certeza. E até o momento não tirou nada do bolso para contratar esses jogadores. É tudo contratação de graça, né? Porque você tem que pagar salários e luvas. E isso é muito interessante hoje no mercado, ainda mais falando de um Vasco que, paralelamente a isso, é um Vasco que, obviamente, que de forma oficial eles não podem falar, porque é contratual, mas que busca um dono, né? Para chamar de seu. Busca um dono para uma questão de SAF. Ninguém sabe em quanto tempo isso sai do papel, né? Porque a gente tá chamando aí o Vasco de um Vasco mais híbrido, né? Uma mistura de SAF com social e olímpico. Mas o Vasco tá também com essa super função que não é fácil. A gente já entendeu com o Cruzeiro, com o Vasco, que você saber para quem você tá vendendo e isso ser uma forma... isso tem que ser um tiro certeiro, né, Flavinic? Então, além de ter que montar uma temporada em que o Vasco pode buscar aí um título internacional com a Sul-Americana, o Vasco também provavelmente está, paralelamente a isso, numa função importantíssima que é buscando uma SAF, né? Um dono para ser da sua imaginando a dificuldade SAF. lá para o Pedrinho, para a turma dele, para acertar uma negociação. Ele não sabe o futuro do clube. E aí, traz um jogador de ponta, mas quem é que vai acertar depois a conta com ele? Um alto salário. Como é que vai fazer um grande investimento se você não sabe se é SAF, quem paga, quem não paga? Tudo muito confuso aí no Vasco. Agora, se a gente passou o ano inteiro falando, o problema é a defesa, o problema é a defesa. Tudo bem, o Léo criticado tá saindo, o Maicon também. Vem dois zagueiros que não são aqueles zagueiros de chegar a ser titular e resolver o problema na defesa. Tô aguardando aí um grande zagueiro pro Vasco, né? Mas não às é isso vezes que esses que não têm um grande nome, eles acontecem, né? E o Botafogo, inclusive, é um grande exemplo disso, né? Fez um 22 de uma janela que o pessoal... E foi uma janela super poderosa e em 23 monta um time dessa forma, trazendo pessoas... não desconhecidas, né? Mas dependendo do ponto de vista, sim, e também não com investimento assim de cara muito alto. Porque assim, investimento tem, porque se você paga um salário, você tem um custo. Sempre. Mas você tirar vem de graça, do seu bolso, aí o cara ganha $1 milhão por mês. Tirar do seu bolso, isso já é um grande avanço, né, Vene? Porque a realidade financeira hoje do Vasco. E eu acho que o torcedor vascaíno, ele precisa entender isso. É algo, eu até debati com alguns torcedores do Vasco nas redes sociais, porque os torcedores, eles esperam grandes contratações, mas precisam fazer uma análise do momento do Vasco da Gama. Aí teve um que até brincou assim, beleza, então você levaria o Lucas Freitas pro Flamengo. Gente, ele já foi do Flamengo, mas hoje o Lucas Freitas, embora seja uma grande aposta do Vasco, um bom jogador, hoje não tem vaga no Flamengo, mas tem vaga no Vasco. São momentos, não adianta fazer comparações. E o torcedor vascaíno precisa entender isso. Por exemplo, Tietê foi uma baita contratação. Um jogador que chega de graça, a gente sabe o que pode entregar, um jogador vencedor. Foi uma boa contratação. O Lucas Oliveira é um jogador que o Pedrinho e o Felipe trabalharam com ele nos tempos de Tigres. Então, são os dois que conhecem bastante esse jogador e sabem o que ele pode entregar. Então, acho que até o momento o Vasco está indo bem nas contratações, não tem como criticar. Até mesmo um outro trabalho que o Vasco está fazendo, que é importante, é, entre aspas, se livrar de alguns jogadores que estão fora. Para mim é o mais importante de todos. Por exemplo, o zagueiro Maicon, o Figueiredo, que eu achava que até poderia agregar esse ano no Vasco, foi emprestado também. Tem vários outros jogadores que vão sair ainda. E aí você pega uma folha salarial que é alta e você vai enxugando para poder ter respiro para trazer outros personagens que tecnicamente vão
vão te ajudar. Olha aí no Fluminense, o reforço... 2024 do Vasco também começou turbulento, viu, gente? Mas no fim, a tranquilidade reinou. Eu queria agradecer muito ao torcedor vascaíno. A torcida do Vasco é nosso maior patrimônio. Em todos os momentos, ela nunca deixa o clube de lado. Torcida que pode ganhar um novo estádio nos próximos anos. Mas o projeto ainda não saiu do papel, apesar de a Prefeitura do Rio ter reafirmado esta semana a disposição para oferecer todo o apoio necessário para viabilizar a reforma do estádio vascaíno. Pendências que ficam para 2025. Sobre 2024, dá para dizer que é um fim de ano de calmaria. Nada parece abalar o vascaíno. Aí a torcida encerra o 2024 de forma mais tranquila, né? E com vaga garantida na Sul-Americana para o ano que vem, Lofredo. Um bom saldo? Vaga garantida na Sul-Americana significa Quase que o time não foi né? rebaixado. Acho que era esse projeto do Vasco. Não ser rebaixado, não passar susto, e foi o que aconteceu. Não passou susto, né? Sim, poucos os momentos que se falou o Vasco está com muita dificuldade para escapar do rebaixamento. Talvez em alguns momentos tenha até sido a luta para escapar do rebaixamento. Mas chega uma hora que o Vasco se consolida, inclusive do lado esquerdo ali da nossa classificação, né, que é dividida do 1º ao 10º lugar, a gente vê o Vasco figurando ali entre os 10. Se você for pensar, o Vasco chega à última rodada, óbvio que é Libertadores ampliada, mas com uma chance ínfima de classificação para Libertadores, ou seja, esteve mais perto de brigar por uma vaga na Libertadores, pelo que o campeonato proporcionou e pelo que o Vasco desempenhou, do que contra o rebaixamento. Então, ótimo. Acho que trazer o Felipe Coutinho também de volta para essa temporada ainda não causou impacto. Para a próxima temporada, pompa, com uma festa grande, né? Para a próxima temporada pode ser que cause impacto. O Felipe Coutinho está dentro de todos esses jogadores que a gente falou agora. Oscar, Bernard, mercados paralelos. Mas a mesma prateleira. Isso. Inclusive o Felipe Coutinho é dessa seleção de 2011 que a gente falou aí do Oscar, seleção sub-20. E também uma grande contribuição dessa seleção para a seleção principal brasileira. E acho que na próxima temporada vai ser diferente para ele. Então vai ter uma outra condição de preparação física, de desenvolvimento dentro da equipe, pode evoluir e ser muito mais do que apenas um jogador representativo para a torcida. Eu acho que vai ele voltar querendo demais para fazer jus à música. Eu acho até que ele deu uma boa contribuição. Acho até que ele deu uma boa contribuição. Tem gol no clássico. Enfim, deu uma contribuição ok. Mas pode levar o Vasco um pouquinho mais para frente. O Vasco precisa se posicionar na disputa das competições agora. Então vem o campeonato estadual. Ok, o estadual não é a melhor coisa do mundo, mas você tem que entrar disputando o título, tentando ser campeão. Achou uma possibilidade para o Vasco. E as outras competições também, Copa Sul-Americana, é uma competição acessível. Tem que ir fazendo uma temporada equilibrada para poder se firmar na disputa de algumas competições que são possíveis. O Campeonato Brasileiro hoje ele fica muito limitado às equipes que vêm desenvolvendo um trabalho muito forte nos últimos anos. E o Vasco precisa entrar nessa turma de desenvolvimento de trabalho para as próximas temporadas, para ir pensar nos títulos grandes. Para isso, precisa ter força para